Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você pode participar do primeiro fundo brasileiro focado no mercado de opções. Uma forma democrática para você entrar nesse complexo mundo e obter suas rentabilidades indecentes. Basta apontar a câmera do seu celular. E você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e o único do mercado que te permite gerir um portfólio de opções. E você ainda pode descobrir todos os segredos da nossa carteira administrada e do nosso fundo, tendo acesso ao treinamento de opções mais técnico e profundo no mercado brasileiro. São mais de 5 meses de aulas intensas para que você saia operando. Ambos os links da inscrição estão na descrição. Hoje teremos a oportunidade de informar e esclarecer as causas dos resultados, as perspectivas futuras e todas as providências que estão sendo tomadas para garantir o futuro desempenho do fundo. Apesar do caráter alavancado das opções, somente as derivamos de empresas de perfil defensivo, que nos assegura plena convicção na consistência dos resultados que apresentarão volatilidade típica e, em muitos momentos, de renda variável, o que demonstrou a recuperação de 7% intramês que tivemos nesse portfólio. Assim, superada essa mudança de paradigma, podemos navegar em mais uma prestação de contas que internaliza cada vez mais esse novo cenário. Nossa transparência, algo em comum para qualquer fundo, mesmo num resultado sem nenhum apelo de marketing, demonstra o nosso compromisso com nossos valores de honestidade, integridade e responsabilidade, ou seja, a accountability. Venha também aprender a aplicação inédita em um fundo de um operacional de venda de volatilidade que está fazendo história. Aproveitem. Então, começar, quero fazer meus agradecimentos mais uma vez a essa dupla incrível aí, o Ítalo Bruno, menino prodígio aí, que domina totalmente a matemática aí, tem me ajudado bastante, ao fundo também. Quero também agradecer a Beth, sempre muito querida aí, ajudando nos slides, também dando a sua belíssima contribuição no fundo. Muito feliz de ter a companhia de vocês todos os dias. Comecemos pelo mapa de entradas e saídas. Temos aqui então as nossas entradas, os dias utilizando como referência o nosso índice. Momento aí de queda que o mercado ainda estava apresentando. Aqui vocês podem ver os dois nossos heads que foram estopados. Nós abrimos aqui quando houve a perda desse importante suporte aqui e depois foi estopado nessa recuperação que teve aqui. Nós também abrimos um head aqui que foi estopado. Apesar desses heads aqui não terem tido uma participação importante aí nesse ciclo, eles nos protegeram da eventualidade de uma continuidade da queda aqui. Essa queda ela não ocorreu, mas se tivesse ocorrido, a gente estaria aqui preparado para não ter mais nenhuma perda. Como nós estávamos muito direcionais aí em função de 3 rolagens, nós então estamos utilizando heads de uma forma muito mais frequente. E dessa vez eu vou querer começar pela posição mais importante. Vocês podem ver aí o gráfico da boca de jacaré. Esse gráfico aqui você pode encontrar assinando o Vendaval, que é o nosso sinalizador de oportunidade de venda de volatilidade, através de uma série de indicadores e gráficos. Então, você pode escolher aquela operação que estatisticamente seja mais vantajosa. Para conhecer o sistema e assinar, basta você acessar o QR Code que está na tela. Então, vocês viram no último vídeo que nós rolamos a posição de Ambev e nesse ciclo aqui, a posição ela teve uma queda adicional de 9,32. Como nós vimos no último vídeo,
quando ela fez esse impulso aqui, foi nas vésperas da aprovação do pacote. E que para nos, então, defender da possibilidade do mercado como um todo dar um novo impulso para cima, resolvemos subir o strike da put. O resto da história já foi contado lá, o mercado veio contra, a Ambev veio contra, e nesse ciclo aqui que faz parte do vídeo de hoje, a Ambev desceu mais de 9%. E isso fez com que a nossa rentabilidade represada anterior, que era de 3,17, fosse para 6,85. Ah, Leandro, por que não subiu 9,32? Porque a nossa alavancagem nem sequer é 1 para 1. Então, nesse caso aqui, nós perdemos de forma amortecida. Então, quando o mercado voltar, não vai recuperar 9,32, nós não vamos ganhar exatamente 9,32. Vamos ganhar, aqui no caso, voltando até o nosso strike da put, 6,85. O custo que nós, então, temos ao manter essa rentabilidade represada é de 15,71. Custo esse que caiu. O custo agora não é mais 15,71, é metade desse valor, porque nós substituímos o strike de uma put por uma zebra, que nos vai dar exatamente a mesma coisa quando recuperar até esse nível de preço. Ora, se nós aumentamos o nosso represamento em 3,70, significa que essa rentabilidade aqui foi tirada desse ciclo. Dito isso, é importante que esclarecemos por que nós abrimos uma segunda posição em Ambev. E aqui nesse gráfico aqui, você pode observar que temos 3 momentos aqui, onde o último momento é o momento no qual nós abrimos uma segunda posição de Ambev. Esses aqui são os momentos anteriores. E vocês vão reparar que o range que nós tivemos aqui, que é algo que a gente sempre coloca aqui, que são aquela área rachorada onde a gente pode trafegar, era de 15% nessa primeira abertura, que nós fechamos, era 17% nessa aqui, e quando abrimos novamente a Ambev, ela estava com mais de 30% de abertura. Em um contexto onde não havia absolutamente nenhuma oportunidade, e com um histórico de anos de operação em Ambev. Inclusive a Ambev sempre foi até um ativo de referência para se fazer a THLs, era considerado um dos ativos de maior previsibilidade da Bolsa. Um ativo modelo, tanto que sempre pagou muito pouco prêmio. Aqui nesse momento começou a pagar muito. Claro que se a gente soubesse que iríamos rolar uma outra posição de Ambev, a gente não teria aberto a segunda, tanto que nós depois dividimos a exposição de Ambev com a Vale. O fato é que mesmo com toda essa amplitude aqui, mesmo assim a Ambev ela fez um movimento de continuidade do mergulho dela, mas veja que ela já tinha chegado até recentemente nesse mesmo nível. E essa então aqui foi a segunda posição de Ambev. Então esse aqui é o nosso retângulo de possibilidades para posições vencedoras. A face da esquerda é a abertura de posição, a da direita é o vencimento, que levou aqui a menos 700% o valor do prêmio inicial. O que fez, então, acrescentar mais 3,75 dessa rentabilidade represada que se soma com a anterior. Então, quando nós somamos as duas rentabilidades aqui, dá um valor bastante alto, sem dúvida, que foi a causa do agravamento da rentabilidade negativa, mas isso depois foi em boa parte recuperado. Então a gente vê, pode assustar um pouco esse movimento e no primeiro momento parece ser algo extremamente atípico, mas não é bem assim. Veja que ela já tem feito essas grandes quedas, mas o que acontece sempre depois dessas grandes quedas? Há uma recuperação, e a recuperação que nós precisamos não é voltar para o topo anterior. Tivemos até um topo aqui maior que o anterior, mas mesmo que a gente continue tendo topos cada vez menores, nós precisamos de apenas uma pequena recuperação aqui para liberar toda a nossa rentabilidade. Então reparem como o movimento ele é sistemático, é uma questão apenas de tempo. Quando a gente olha então para os indicadores fundamentalistas, com o PL de 12, dividend yield já entrando no radar, de todos aqueles que operam dividendos, o Bassi fala que ele quer em sua carteira aquelas empresas que pagam pelo menos 6% de dividend yield, que já é o caso aqui da Ambev, coisa que ela nunca tinha pagado até agora. Temos aqui também o menor nível do valor patrimonial da história da Ambev. Então estamos muito tranquilos com a solidez da empresa.
É uma questão realmente de tempo aí para ela recuperar. Na verdade, não houve uma piora. O que houve foi uma alteração de expectativa futura, porque cada vez mais a Ambev ela se torna uma empresa de valor, o que é muito positivo, que mostra que ela é uma empresa muito robusta, muito confiável, mas como ela já é muito grande, não tem como ela continuar se multiplicando e crescendo como ela fazia antes. Então, o que está havendo é uma acomodação de uma empresa de crescimento se transformando numa empresa de valor. E as empresas que a gente quer negociar, de fato, são prioritariamente empresas de valor. Então, temos plena confiança nela. Independente disso, eu já pedi para o Fábio, nosso analista CNPI da gestora, ele vai estar fazendo um vídeo semana que vem falando de todas as empresas que nós estamos aí no nosso portfólio, dando toda aquela visão de um profissional que é certificado para isso. Outra posição nossa foi a Eletrobras e tivemos uma posição pequena. A gente, quando está ali fazendo hedge, a gente acaba tendo menos margem para abrir muitas operações. Também quando nós abrimos aqui, muitas vezes, o preço dela acaba fugindo do que nós consideramos como vantajoso. Às vezes a sinalização é vantajosa, mas quando a gente então entra no mercado, aquilo já se alterou. Existem várias razões pela qual a gente pode não querer fazer uma posição inteira. E nesse caso aqui, foi de apenas 30%. Mas isso é uma coisa independente em relação ao alcance da meta de lucro, que deu aqui para 42,40. Tudo isso faz parte de gestão, porque quando você está numa situação ali muito direcional, numa situação que você a qualquer momento pode se utilizar de um hedge, você precisa ter bastante margem ali sobrando para poder fazer. Temos aqui a Copel, que também tivemos uma posição um pouco menor. Ela também apresentou uma queda e depois recuperou ali perto do vencimento e fechamos com 23%. Tivemos aqui a Equatorial, que nós encerramos ela de forma prematura. Por que nós encerramos? E foi até bom, né? A gente ter encerrado aqui. Mas por que a gente encerrou de forma prematura? Porque a gente precisava da margem que a gente estava utilizando para a realização dos hedges. E ela estava pegando muita margem, né? Era um tamanho de posição de 100%. Gerdau, nesse caso aqui, pegamos também metade da margem e fechamos ela também de forma prematura para utilizar o hedge. Para você ver como a gente estava preocupado nesse ciclo com qualquer queda do mercado, porque a gente não poderia mais tolerar nenhuma perda. Ah, Leandro, mas teve perda de menos 36. Mas uma posição pequena. Também tivemos aqui uma posição em Rail. Essa posição aqui, irrelevante. 14%. Tanto que a gente nem se preocupou tanto com ela. Ela veio contra ali, foi levada até o vencimento ali. E esse valor aqui no final se tornou irrelevante. E Leandro, só deu negativo? Não. O que deu positivo e nos deu uma boa rentabilidade nesse mês aqui foram as nossas rolagens de banco. Tivemos aqui o Santander, que ele teve uma recuperação aqui importante, voltando para o nosso strike, que fez então nós termos 625% de lucratividade. Então veja como foi importante nós termos rolado essas posições. Vamos ver do Banco do Brasil. Ganhamos mais 1% aqui. A represada anterior estava 1,82 e fechamos ela ainda abaixo do strike da put. Nós ainda rolamos ela mais uma vez. E todo mundo já deve saber que o Banco do Brasil, então, virou pó. Então, apesar da perda grande ali na Ambev, nos nossos dois bancos houve uma boa recuperação, porque nós fizemos as rolagens. Então, veja como é importante a entrega que uma rolagem logo em seguida pode nos dar. Foi isso que permitiu a gente ter uma recuperação intramês de 7%. Mas tanto o Banco do Brasil e Santander, no passado, foram responsáveis por grandes perdas, que agora, então, foram 100% devolvidas. Por enquanto, a gente só estava vendo as rolagens como algo negativo. Aqui não, aqui agora a gente começa a ver e consegue enxergar na prática a importância dela. E olha que coisa interessante aconteceu. Temos aqui, antes disso, tem aqui os indicadores. Vocês veem como ele ficou bem direcional, natural quando você tem as rolagens. Claro que a gente, então, quando faz uma abertura de um hedge, a gente zera o IDP, como foi feito aqui. Depois nós abrimos outro hedge que zerou o IDP. É isso que a gente faz, para a gente não correr o risco de perder na queda. Se o Bovespa, por acaso, tivesse caído, a gente não teria perdido nada. Então, é natural que a expansão de risco alcance níveis muito altos. E o resultado foi esse. Ah, Leandro, mas as rolagens não conseguiram eliminar todo o prejuízo da Ambev.
Com certeza, mas foi importante para minorar. É interessante você observar aqui os nossos dois heads. Nós fizemos aqui um head que foi estopado, então você pode fazer um head e mesmo que ele seja estopado, não necessariamente você vai sair no prejuízo. Aqui deu alguma coisa, mas esse aqui acabou tendo um stop mais pesado. Foi um dia que houve uma movimentação do mercado muito forte, mas é o custo da proteção. É o custo que às vezes a proteção tem. O fato é que nós estamos aí, através de uma série de medidas internas, buscando melhorar a nossa agilidade de operação para evitar que, mesmo que heads topados, tenha essa dimensão aqui. A gente quer diminuir a fatia de um head que vem contra. A gente quer fazer isso. Mas olha que coisa interessante. Quando a gente olha a rentabilidade fechada em janeiro, se você chegar lá no mais retorno e botar do dia 1º de janeiro até 31 de janeiro, a rentabilidade do fundo vai estar positiva de 2%. Leandro, como é que isso é possível se teve mais perdas na Ambev do que nas rolagens, do que o ganho das rolagens? Isso foi até o vencimento no dia 20. Mas veja como recuperou aqui depois do vencimento. Deu um salto aqui. Ainda não faz parte do escopo desse vídeo, mas nós dividimos a nossa exposição de Ambev, porque a gente não iria rolar duas posições de Ambev. Então a gente rolou uma posição e a outra posição a gente transformou em Vale. E a Vale deu um salto que fez então a gente ter essa enorme recuperação aqui. Agora, curioso, eu vou estar mostrando isso mais adiante, que no aplicativo do BTG não ficou assim. Não ficou assim. Quando a gente olha para a rentabilidade desde o início, e isso aqui eu quero reforçar com vocês e mostrar como a rentabilidade do fundo é praticamente um meio termo entre a rentabilidade do nosso índice Bovespa com a rentabilidade do CDI. Leandro, mas no início estava acima dos dois. Pois é, porque aqui os hedges estavam neutralizando qualquer movimento para baixo. Se o Ibovespa cai e você redigia isso aqui, ele se mantém acima da curva. E por que isso não aconteceu aqui? Primeiro que houve uma queda um pouco mais acentuada, e essa queda mais acentuada do Bovespa não teve hedge, que como foi explicado no último vídeo, a gente não poderia botar o hedge na iminência do lançamento do pacote, porque se viesse o pacote e o mercado fosse para cima como já tinha feito nos balões de ensaio, aí eu garanto para vocês que a curva seria muito mais para baixo ainda, numa situação bizarra, onde nós teríamos o Bovespa subindo e a nossa cota caindo, o que não faria o menor sentido. Então a gente não retirou essa queda do Bovespa, o que acabou contaminando. Mas veja você que apesar da causa aí ser Ambev, quando a gente olha aqui, a gente vê que a própria Ambev tem uma correlação muito forte. Banco do Brasil, Santander, o que faz então o Bovespa aqui ser praticamente uma sombra da curva que está aqui em cima. Eu estava até falando que o nosso presidente, apesar de às vezes falar que nem ganso, não tem como ele é uma natureza diferente. Um pato, quando nasce, pode até parecer um ganso, mas depois ele cresce e vira um pato, não tem como mudar a natureza. Então, o que aconteceu aqui? Nós fomos vítimas da nossa competência, porque a gente há mais de um ano estava tendo resultados como estão aqui no início, há mais de um ano. Por quê? Porque a gente estava acertando tudo. Foi isso que aconteceu. Primeira vez que a gente não acertou, aconteceu isso. É normal, isso acontece nas nossas contas. Acontece, todo mundo que vende volatilidade, um belo dia fica com uma put ITM. Quem nunca teve uma put ITM é porque nunca vendeu volatilidade. Então isso aqui é inevitável, ele vai acontecer em alguma hora. Mas já fazia mais de um ano que não acontecia na carteira. Aí até rola uma meia-culpa, né? A gente começou a ficar autoconfiante demais, de achar que a gente tinha aí uma proteção divina e que nunca isso iria acontecer. Entenda que isso aqui não tem nada a ver com momento de crise. Porque em momentos de crise a gente pode, não há dúvida que a gente tem que fazer um hedge. Aqui não era claro que a gente teria que fazer o hedge. Não estava claro isso. Agora, quando você tem uma pandemia que está dizimando grande parte da população, é óbvio que você tem que fazer o hedge de baixo. É uma questão apenas de apertar um botão. Mas esse botão aqui não foi apertado. Não foi apertado. Mas isso não é um problema grande, assim, no sentido de ser uma perda definitiva. É como se fosse uma marcação a mercado aí, que a gente então tem que esperar o mercado se normalizar. Tudo isso já foi dito no vídeo anterior.
Estou aqui apenas trazendo mais alguns elementos. Quando a gente então pega esse momento aqui entre esses dois pontos, qual é a curva que a gente consegue fazer? Essa curva de recuperação, quando a gente aumenta, que houve intramês, ou seja, dentro do mês, uma recuperação que chegou a 7%. Não que a gente queira se gabar disso, não é motivo para se gabar, porque a gente só vai se gabar quando a gente recuperar tudo, mais CDI, mais um prêmio bom. Aí a partir daí a gente vai se gabar. Mas eu estou falando de 7% para mostrar que agora a gente está em outro contexto, a gente está em outro paradigma de rentabilidade. Paradigma esse que a qualquer momento pode haver esse impulso. O Bovespa subiu 7, a gente também subiu 7. Isso, de certa forma, mostrou uma competência de, mesmo a gente não estando em cada posição alavancado no mesmo nível que o Bovespa, mesmo assim a gente teve o mesmo nível de recuperação. O que levou o fundo, pasmem, fechar 2% positivo. Ah, Leandro, mas no meu aplicativo não está assim. Realmente não está. No meu também. No meu aplicativo não houve uma recuperação. No aplicativo BTG teve aí uma queda de 0,71. Até um dia antes do vencimento, estava positivo isso aqui no aplicativo. Aí na sexta-feira teve um dia ruim, que fez então fechar em 0,71. Então pode não parecer aqui, mas dentro desse mês aqui houve um fundo do poço grande aqui, que chegou perto de -5 também. Então nós levamos aqui de -5 até quase 2 e depois voltou para 0,71 aqui. Então essa que é a cabeça, então o que vai ser necessário mudar. Você tem que entender que a nossa rentabilidade é uma rentabilidade híbrida, que a gente tenta transformar ela em fixa na marretada, mas nem sempre o ganso pode continuar fingindo que é um pato. Eu acho que eu troquei os animais aí, mas vocês entenderam a ideia, né? No final ele é um ganso, não é um pato. Às vezes a gente consegue fingir que ele é um pato, mas nem sempre. Uma hora a realidade iria se impor, mesmo que ela tenha vindo se impor devido a uma decisão, que eu nem vou dizer que foi errada, porque era a melhor decisão com base nas informações que se tinha na época. Se a gente tivesse bola de cristal, a gente não teria tomado, é óbvio. Mas se tivesse bola de cristal, a gente teria todo mês 10% de rentabilidade aqui. Ninguém tem bola de cristal. Então nem posso dizer que foi uma decisão errada. Mas isso não está fora do operacional. Faz parte do operacional você tomar decisões, às vezes, que não sejam as melhores. Porque então vai ter uma outra camada de defesa, como aqui. É uma questão apenas de um adiamento de rentabilidade. Eu faço questão de mostrar que a nossa vida não começou no fundo, nós já tínhamos 10 meses de rentabilidades profissionais na nossa carteira administrada. Então, o que mudou daqui para o fundo foi apenas o instrumento. Nós tínhamos investidores aqui também, às dezenas. E antes mesmo da carteira administrada, nós já tínhamos 10 meses de teste. Assim como nós estamos fazendo testes para o portfólio americano, nós fizemos 10 meses de testes com carteiras teóricas, que faziam parte dos nossos alertas. Então, a gente não começou as operações no início do fundo. A gente tinha 10 meses antes de carteira administrada e mais 10 meses antes de testes públicos. Isso aqui não era uma coisa que a gente fazia às escuras. Todas as operações eram anunciadas lá no Grupo VIP o tempo todo. Depois foram feitos vídeos para cada um desses 10 portfólios. É só você ir lá no nosso YouTube e você verificar isso. Então já temos uma estrada aí que já vem de muito antes. É importante atualizá-los também de como é que anda a nossa rentabilidade represada. Estamos aí com o 7,25 ainda de rentabilidade represada em Ambev. E esse dado aqui não é o dado do fechamento do quarto portfólio. Isso aqui já é o dado da última sexta-feira. Ah, Leandro, por que a rentabilidade represada da Vale é menor que a da Ambev? Porque a Vale já devolveu, já liberou uma boa parte da rentabilidade. E por que o capital bloqueado da Ambev é menor que o da Vale? O da Ambev é 8% e da Vale é 12%. Porque nós descobrimos que em vez de vender uma put ITM, é muito mais vantajoso você abrir uma zebra. Porque a put ITM, quando está muito ITM, ela fica com extrínseco negativo. Imagina, você vende uma put e perde com o tempo.
Ora, se você vai vender uma put e perder com o tempo, é melhor você fazer uma zebra e não perder com o tempo. E mais do que isso, a nossa put ITM da Vale chama 12% de margem. Enquanto a nossa zebra da Ambev, o dinheiro que está aplicado ali na zebra custou 8%. Qual é a diferença de você ter um bloqueio de margem ou o capital? A única diferença é que a margem que está bloqueada, ela está rendendo. Mas esse 1% que ela está rendendo ali é muito menos do que com você bloqueia aqui numa zebra. Se a gente tivesse aqui, eu não cheguei a fazer a conta, mas se a gente tivesse aqui vendendo uma put de Ambev em vez de uma zebra, eu garanto para vocês que estava acima de 13%, muito mais que 1% do que estaria rendendo. E o que eu comecei a observar? Porque tem muita coisa que a gente tenha um insight, porque a gente está fazendo aqui um operacional que não tem classificação. Nosso fundo lá está classificado como long short, que tem nada a ver com o nosso operacional. Então, nós estamos aqui abrindo caminhos novos, é algo revolucionário. E estamos definindo alguns conceitos. E o que nós, então, percebemos? Percebemos que o que está acontecendo com a gente é muito parecido com a marcação a mercado que a gente tem na renda fixa. Nós temos lá o vencimento lá de um título público, também pode ser um título privado, e temos aqui a curva de juros. Você não vai ganhar os juros em cima dessa curva aqui. Você só vai ganhar os juros lá no vencimento, se você levar até o vencimento. Mas até levar o vencimento, há volatilidade do preço lá do cupom de juros, que pode se ter um ágio, que é quando a taxa de mercado menor que a taxa de compra, então o investidor ele tem o ganho adicional de uma saída antecipada. Quanto é que sobe aqui? É quando a taxa de juros cai. Se você está ali ganhando lá um IPCA mais 8 e os juros caem, aquele IPCA mais 8 ele aumenta o valor dele. Ele vale mais do que o novo título que vai ser emitido de um juros menor. E o valor cai quando a taxa de juros sobe. E é por isso que o Tesouro está com dificuldade de vender agora os títulos pré-fixados, né? Porque está todo mundo achando que os juros vai subir. Então, a tendência é o valor da cota cair. Então essa marcação ao mercado também acontece quando o mercado cai e uma ação está valendo menos do que de fato ela custa, menos que o valor patrimonial dela, menos do que a capacidade dela de gerar lucros. Essa é uma situação de momento, porque lá na frente essa assimetria ela vai se normalizar, como nós vimos agora no Banco do Brasil e no Santander. Vai normalizar. Mas enquanto não normaliza, pode haver essa volatilidade que está aqui. Aqui eu peguei um exemplo de marcação a mercado de um título de renda fixa privada. Veja que houve alguma coisa aqui na taxa de juros que fez haver essa barriga aqui. É normal. Então a marcação a mercado é um fenômeno que é muito normal. E isso também vai acontecer conosco. A diferença é que a gente vai tentar redear essa marcação a mercado. É o que faz aí os fundos quando eles compram e vendem juros, quando eles compram e vendem dólar, mas às vezes eles perdem. Às vezes o fundo se redia lá comprando dólar, só que aí o dólar cai. Isso é ruim, mas se o dólar caiu é porque ele ganhou no fundo dele e aí tenta se compensar. Então, a mesma coisa esse fundo ele faz, ele tenta também fazer hedges para evitar essas barrigas, mas às vezes ele não faz um hedge porque ele acha que o mercado vai numa direção e o mercado não vai. É normal, isso acontece. Mas aqui, mesmo que não se faça um hedge, qual é a consequência disso? A gente fica vinculado ao preço da ação. Mas esse vínculo ele sempre existiu, sempre fez parte do script, ele apenas estava reprimido, vamos dizer assim. Quando não houve mais essa repressão, esse movimento ele impactou a rentabilidade, que é uma rentabilidade apenas de tela, não é real. É importante dizer que o seu recurso ali, ele está rendendo ali o tesouro do mesmo jeito, não perdeu nada, está lá rendendo. É uma rentabilidade de tela que, se você mantiver o dinheiro lá, mais adiante, quando houver a recuperação, você vai ganhar toda a recuperação e mais a Selic e tudo mais que você está lá. Então, muita gente fala, mas e o risco? Será que compensou? Na verdade, não tem risco que não seja da sobrevivência do próprio mercado, né? Você não está botando dinheiro em empresas que são apostas. Ninguém está fazendo aposta aqui. Você ter investimentos na Ambev não é uma aposta.
Você tem investimentos na Vale, não é uma aposta. Você tem investimentos no Banco do Brasil, não é uma aposta. Não há risco aí que não seja o risco da sobrevivência do mercado. O único risco que tem aí é você tirar o seu dinheiro antes, em um momento de baixa. Teve investidor que, antes de ver a baixa, ele precisou do dinheiro, aí por acaso o saque foi exatamente no fundo do poço. Claro que ele ficou chateado, mas eu até recomendava das pessoas tirarem mês a mês, mas a conclusão que eu estou chegando é que é para o dinheiro ficar lá mesmo. Você tem que ter uma perspectiva aí de 1 a 2 anos. Claro que também teve gente que comprou cota no fundo do poço. Esse aí pode estar tendo uma rentabilidade aí de uns 5% em um mês. Quando tem gente que está chateada, que comprou a cota quando ela estava na máxima. Mas é que nem quando você compra uma ação na máxima. Não sei se isso é azar, se a palavra adequada é azar. Acontece, né? Acontece. Alguém compra quando o Bovespa chega na máxima dele. Alguém comprou lá. E depois cai, mas depois volta. Renda variável é isso. Mas reforça, nós fomos vítimas da nossa competência, né? Porque a gente estava marretando e se tornando de fato uma renda fixa. Temos aqui um exemplo de uma NTN de 2035. Você vê que a curva ela é constante. Mas se você for lá no mercado e vender a sua cota, é provável que você tenha uma alteração em função disso. Veja só o que aconteceu em outubro. Era para ter dado 1%, mas deu 1,62%. No ano era para ter dado 8% e deu menos 2%. Ora, se isso acontece na renda fixa, imagina na renda variável. A gente estava tendo uma variabilidade inferior à marcação a mercado de uma renda fixa. Claro que uma hora o Ganso ia mostrar que não é um pato. Então, quais são as sínteses e lições? Ficou evidente que o Ambev pesou nesse portfólio e foi a grande responsável pelo resultado negativo. Abrimos a segunda posição em função do grande range de segurança que apresentou, considerando o seu histórico, né? Como eu falei lá, a Ambev sempre foi uma referência. O mestre Su adorava fazer THL em Ambev. Por que todo mundo fazia THL em Ambev? Porque era o ativo mais previsível que existia. Não há material e pesquisa acadêmica sobre técnicas de rolagens. Quando a gente olha para a escola americana, cara, o que tem de material sobre isso é muito elementar. Então, a gente está sendo obrigado a desenvolver de uma forma inédita até no mundo. Eu não sei de ninguém que desenvolveu isso de uma forma mais elaborada como a gente está desenvolvendo agora. Então, o fundo está navegando com base em seus próprios testes e pesquisas, para que a gente então traga todo o benefício das rolagens que eu vou mostrar cada vez mais de forma positiva daqui em diante. A recuperação intrameia de 7% demonstra um novo paradigma de possibilidades de movimento do fundo. Não é que a gente vai dizer, vamos dizer que subiu 7% no mês, mas dentro do mês houve essa recuperação, mostrando que a gente está suscetível a esses grandes movimentos. Porque a gente quer ter momentos de renda fixa, mas a gente quer ter movimento sim de renda variável quando for do nosso interesse, especialmente quando a gente quer recuperar. Imagina lá, o Bovespa subindo, 10% no mês, a gente ganhando 1%. A gente não quer isso. A gente quer que quando o Bovespa suba, a gente também dê uma mordidinha aí nessa subida também. É isso que a gente quer. Então, vamos ter momentos que é do nosso interesse ter uma rentabilidade de renda fixa, porque aí trepida menos, mas vão ter momentos que a gente vai querer sim ter uma renda variável. Vai ser do nosso interesse isso. O balanço entre o perfil de renda fixa e variável será proporcional à quantidade e peso da rolagem. Eu vou até criar um novo indicador, aonde a gente pega o quanto de margem está sendo bloqueada pelas rolagens, quanto de margem está sendo bloqueado pelas posições de puro valor extrínseco e fazendo então essa divisão para a gente ter o balanço do quanto direcional está o portfólio. Esse balanço então irá afetar a gestão de portfólio e terá caráter mais direcional. Então a gestão de um portfólio direcional é diferente da gestão de um portfólio que está neutro. Natural que seja assim. Os gráficos comparativos demonstram como a rentabilidade da estratégia híbrida entre renda fixa e renda variável, e às vezes quase que sendo uma média entre elas. Podemos fazer uma analogia com a marcação a mercado da renda fixa, em que nossa marcação a mercado é com as ações. Um portfólio em que se tem uma posição direcional, em que as outras são neutras, traz de muita volatilidade, porque não há diversificação direcional.
apesar de haver diversificação entre empresas diferentes. O que eu estou querendo dizer aqui? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tivesse só a rolagem da Ambev. Quando você está ali só rolando a Ambev, o movimento da Ambev vai ter um impacto muito significativo no portfólio. Você pode ganhar mais ou menos 1% em um dia, enquanto o resto do portfólio está ali para ganhar menos ou mais 1, ou menos ou mais 2 por um mês. Então, se a Ambev está ali numa queda muito forte, não há portfólio que consiga compensar isso. Pelo menos não um portfólio neutro. Então, para você conseguir equilibrar uma posição que está direcional, você precisa de outras posições também direcionais. É por isso que impacta a gestão. Para lidar com essa nova situação, disso pela diversificação, com a diluição do risco específico de uma empresa por outras. Então, nós pegamos as posições de Ambev e diluímos com uma posição nova de Vale, o que se mostrou uma ótima decisão, que então teve essa grande subida aí. Mas também nada impede de você abrir uma nova posição. Você está ali com as duas rolagens, as outras duas que eram da Santander e Banco do Brasil já foram zeradas. Temos as rolagens de Ambev e Vale, e nada impede da gente, por exemplo, vender puts ATMs, especialmente vantajosa aí nos últimos 15 dias, para que eventualmente alguma rolagem que a gente tenha que fazer, porque agora vendendo ATM, a chance de ser ITM aumenta bastante, mas aumenta bastante com uma grande vantagem, que é um prêmio muito alto. A proteção de uma put ATM é o próprio prêmio. A gente pega ali opções que estão com IVR muito alto, acima de 50, nos dá um prêmio muito grande para queimar faltando os 15 dias. E eventualmente alguma empresa que termine ITM, a gente vai fazer essa rolagem para ela contrabalancear essas duas que estão aí. Claro, sempre de áreas diferentes aí. Então, um dia bom de uma empresa anula o dia ruim de outra empresa. E mesmo que a gente esteja com posições direcionais, essas direções se compensam, diminuindo a volatilidade da rentabilidade. Então, esse é o novo contexto da gente estar agora trabalhando com algumas rolagens. E claro que na primeira esticada do mercado, todas as puts zeram, viram pó, e a gente volta então até a normalidade. Então esse que vai ser aí o racional que a gente vai adotar. Quem conhece a metodologia vê que faz muito sentido. E é importante dizer que isso não substitui o hedge, porque o hedge ele é desenhado para um risco sistêmico, não é para um risco individual da Ambev. Para evitar o risco da Ambev, é muito melhor pegar uma Vale do que um Bova. É melhor. Agora, se tanto a Ambev quanto a Vale caírem, se for algo sistêmico, aí então entra o papel do hedge. Então, como primeira medida, a partir desse portfólio, você dividiu a exposição de Ambev com Vale para diversificar o risco. Então pode haver uma divisão de exposição, assim como também um acréscimo de exposição, como foi também esse caso aqui. Além disso, se optou por vender a volatilidade de empresas com viés direcionais para aumentar a capacidade de compensação e correlação a Ibovespa. A gente estava vendo que não estava conseguindo neutralizar a Ambev com Bovespa. Nem sempre a Ambev estava correlacionada. Agora, se a gente juntar a Ambev, Bradesco, Vale, eventualmente, futuramente, quando tiver no preço melhor, a Petrobras, a gente vai ter uma correlação boa, aonde então o BOVA vai ser um bom hedge. E é o mesmo estatisticamente favorável com a venda de put ATMs quando vantajosas. Então é isso, o fundo está exigindo que a gente não se limite a regras de bolsa, que são muito superficiais. Aqui é o mundo real, é o mundo da selva do mercado aqui. A gente não pode se limitar a essas regrinhas bobas de bolso. Então, com tudo isso aqui, nós estamos, de fato, abrindo caminhos fechados na base da enxada mesmo. Construindo ponte, dinamitando montanha para construir túneis. A gente está traçando um caminho novo, que não existe, mas com muita ciência, com muita pesquisa, com muita coleta de dados e através de uma lógica impecável. E está sendo uma situação curiosa, porque eu sempre tive que construir uma nova percepção, construir uma nova compreensão das opções nos alunos, né? Só que os alunos, eles estão ali para aprender. O investidor, ele não vem necessariamente com essa abertura de querer aprender, mas isso se tornou inevitável. Eu estou tendo que ensinar também
para os investidores, para eles entenderem a natureza do investimento que ele tem na mão, que não é uma natureza convencional, não é uma natureza convencional. Como não é algo que ele já traz sabendo, a não ser que ele fosse um aluno, isso requer um esforço adicional da minha parte, que não é só de ficar gerindo lá o fundo, mas também explicando para os investidores o que está acontecendo lá para eles entenderem, que não é uma tarefa fácil. Mas eu estou enfrentando esse desafio aqui com vocês. Por falar em metodologia de venda de volatilidade, terça-feira agora estarei trazendo o Gabriel Melo. Gabriel Melo também está gerindo aqui uma carteira administrada também de venda de volatilidade. Só que a venda de volatilidade dele é bem mais agressiva. Ele opera aqueles ativos que tem aqueles prêmios gigantes, tipo uma Magalu da vida mesmo lá. Ele tem tido resultados bastante interessantes. É um cara extremamente técnico, competente. Tá cheio de investidores aí que tem uma grande admiração e respeito por ele. Então, se você achava que uma queda de 5% era muito, você tem que ver o que ele está fazendo. E se pode cair 10, 15, pode subir 20, 30. Então é isso aí que ele vai estar falando. Eu até pedi para ele trazer alguns slides aí para a gente entender o que ele está fazendo aí. Então não perco aí, dia 11 de fevereiro, às 20 horas, aí estarei junto aí com o meu grande amigo Gabriel Melo, que eu descobri que também está aqui em Brasília, olha só. Aqui estão os QR Codes para você participar do nosso fundo, tanto o que já está rodando aí, como também entrar na fila de espera para o Rocha Internacional. Com certeza vai ser um contexto muito mais tranquilo e previsível. Se você tem interesse pelo nosso Fundo Internacional Futuro, nossa carteira administrada futura, não deixe de assistir a nossa série de testes de resultados na nossa carteira internacional, onde a gente vai estar negociando ali só ativos internacionais. Se você quer fazer também parte da carteira Spice, também tem o formulário de intenção. E cabe até um esclarecimento ali, porque eu postei lá no nosso fórum lá que a carteira Spice estava dando 60% e de fato fechou janeiro com 57%, mas, gente, ela já vem de um mês de uma queda de 50%, tá? Então, o pessoal vê lá, mas não tá dando esse mês aqui o fundo e o Leandro bota lá 60% da carteira Spice. Mas, gente, não dá para comparar, tá? Quando você tem uma rentabilidade nesse nível, é porque você pode ter também um drawdown muito pior. Se às vezes tem gente reclamando de um drawdown de 5%, imagina ter um drawdown de 50%. Claro que isso foi um caso super mega típico, mas que em quedas grandes, quando se está direcional, é isso que acontece. Para você ter chance de ganhar 50 mil por dia, também há a chance de você perder 50 mil por dia. É isso. É um jogo muito mais perigoso. E é por isso que tem que botar apenas uma pequena pontinha do seu patrimônio. Esse mês já está dando 13% negativo. Deu 57 mês passado, deu 50 um mês anterior e agora está dando menos 12%. Claro que isso pode virar e virar outros 50, né? É isso. Então tem que ter muito estômago. Claro que nunca antes a volatilidade foi tão grande. E eu estou deixando isso de forma proposital devido à possibilidade de uma iminência muito forte de recuperação agora, né, do nosso mercado. Que pode não vir. Quem que também quiser assinar o nosso sistema de sinalizador de oportunidade, tem aí o Vendaval. E outra coisa, né? Às vezes é muito mais fácil você se posicionar direcionalmente e aceitar a volatilidade do que você ficar pesquisando RED e tudo mais, né? O tempo que eu gasto na minha carteira Spice é praticamente nulo. Enquanto o fundo eu tô aí praticamente, não vou dizer 24 horas porque eu tenho que dormir, mas eu tô pensando no fundo umas 16 horas por dia. Totalmente focado para garantir dentro do mandato que nós recebemos o melhor resultado possível. Mas é um resultado desse operacional. O mandato que nós ganhamos é de executar esse operacional, com todas as vantagens e ônus dele. E claro, na nossa visão é muito mais vantagem do que ônus, mas tem que aguentar momentos de resultado negativo. Tem que aguentar, mas eu garanto que vai valer a pena. Então é isso, eu acho que já ficou gigante o vídeo, mas é um vídeo que eu considero sempre muito importante, porque antigamente os vídeos eles tinham mais um caráter educativo, não tinham tanta gravidade. Agora não, agora é muito importante, é o dinheiro das pessoas que está em jogo, então eu faço questão de fazer um vídeo detalhado, trazendo toda a nossa visão, todo o nosso racional, todo o fundamento das nossas decisões.
Porque aqui estamos jogando com a vida real. Eu não estou simulando aqui, não estou criando algo da minha cabeça, tudo está na vida prática do dia a dia, correndo milhões de investidores aqui, tá? E com esse gancho, então, que eu mais uma vez agradeço a todos aqueles que mantêm a confiança no fundo, na metodologia. Estaremos sempre juntos, prestando contas, levando os investidores no colo, mas, acima de tudo, celebrando com eles os momentos de grande conquista que virão. Então esse é o vídeo de hoje, não deixe de estar na live de terça-feira, entra no Telegram e nos vemos sempre aí nas redes sociais, no fórum de investidores, no grupo VIP, no grupo aberto, trocando ideia, debatendo e todos nós ajudando a construir essa grande história dentro do mercado de opções. Até a próxima, pessoal.